inesperadas e estratégias muito bem definidas. É assim que as quadrilhas atuam nos roubos a joalherias. Nestas imagens de câmeras de monitoramento, é possível ver o suspeito dentro de uma loja em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele olha as joias e quando a vendedora se aproxima, o assalto é anunciado. O assaltante empurra a mulher para a parte de trás da loja. Assim que rouba a funcionária, o ladrão foge. O homem foi preso na manhã de ontem. No começo da semana passada, uma quadrilha invadiu um shopping center para roubar uma joalheria na zona norte do Rio de Janeiro. Clientes da loja foram feitos reféns. Seguranças e policiais à paisana trocaram tiros com os criminosos. Os disparos destruíram algumas vitrines. Ninguém ficou ferido. 2 suspeitos foram presos e 3 conseguiram fugir roubando um carro. Com os presos, os policiais recuperaram as joias roubadas, avaliadas em R$60 mil. 3 dias depois, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, correria e perseguição. Bandidos tentaram assaltar esta joalheria. Eles só não levaram as joias porque os seguranças reagiram. 2 pessoas foram baleadas, uma delas morreu. Há uma certa dificuldade, porque eles agem em bando, agem em local com grande aglomeração de pessoas, o que dificulta a atuação da polícia. A polícia, quando vai atuar nesse tipo de caso, ela tem que ser precisa. Porque um tiroteio onde há uma multidão de pessoas é um risco muito grande para a população. Então nós temos que sempre surpreender os assaltantes e nunca ser surpreendido. Foi dessa forma que policiais do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos da Polícia Civil de São Paulo impediram um roubo a uma joalheria num shopping da zona norte da capital paulista. Os policiais do Garra pegaram os assaltantes logo depois que tinham entrado na loja. Tivemos a informação que ia haver esse roubo. Não sabíamos o local exato, mas montamos uma série de operações em joalherias próximas. Quando os assaltantes chegaram, eles foram surpreendidos com bastante policiais, armamento muito maior que o deles, e acabaram sendo presos sem esboçar nenhum tipo de reação. Os 2 criminosos presos eram novos, um é menor de idade e o outro tem 20 anos. 6 meses depois, a polícia prendeu um dos maiores assaltantes de joalherias de São Paulo, Ademir Fogaça de Almeida. Ele usava disfarces para cometer os crimes e não ser identificado. Estas fotos mostram diferentes faces do criminoso, como idoso, rapaz de bigode e em outra versão de cabelo comprido. Dessa forma, ele roubou várias lojas, a maioria dentro de shoppings. No mês passado, Ademir foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça de São Paulo. A polícia do Rio também mandou de volta para a cadeia um assaltante. Adriano Amaral respondia em liberdade por um processo de roubo qualificado e cometeu um novo crime. As câmeras de segurança flagraram a movimentação da quadrilha comandada por ele em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Em poucos minutos, os bandidos fugiram em 2 carros. Adriano foi preso dias depois na saída do Tribunal de Justiça. Mesmo com os líderes presos, as quadrilhas se reorganizam para cometer novos crimes. Este outro assalto aconteceu em São Paulo. Veja que os ladrões invadem o shopping armados, alguns com o rosto coberto. Eles correm em direção à loja. Um homem arrasta uma das funcionárias de volta para a loja. Eles quebram a vitrine e roubam joias e relógios. A ação dura cerca de 1 minuto e meio. O medo de roubos fez os joalheiros desta rua no centro de São Paulo se unirem para acabar com os crimes. Era um local muito visado por assaltantes. Num único quarteirão, há cerca de 300 lojas que vendem joias de ouro. Eles criaram uma associação de joalheiros depois de um grande assalto 3 anos atrás. Um integrante da associação aceitou falar com a nossa reportagem sem mostrar o rosto e explicou como funciona o sistema. Tem um botão de pânico, vários botões dentro de uma loja, né? Não é um botão só. Toca na central, a central já avisa o segurança e o segurança já sabe o local que está acontecendo o roubo na hora. Depois que o sistema foi implantado, já houve uma tentativa de assalto que acabou frustrada e os criminosos foram presos. A rua também é monitorada por 35 câmeras, algumas instaladas no nível das lojas e outras até em pontos mais altos dos prédios para captar diferentes ângulos e não deixar nenhum trecho sem monitoramento. Negócio que custa caro, não custa barato, uma segurança dessa. Custa caro, mas a gente está tentando aumentar para mais lojistas aqui na rua, né? Por enquanto nós temos só 50 e poucas lojas, mas a ideia
se expandir para todas, né? Os lojistas aqui da Rua do Ouro estudam agora a implantação de um sistema ainda mais sofisticado para coibir a ação de criminosos. Câmeras de alta resolução que fotografam a pessoa ao entrar na loja e enviam a imagem para uma empresa de segurança. Se for alguém que já tem histórico de roubo e está no banco de dados do sistema, a loja é avisada imediatamente e o ladrão pode ser pego em flagrante. Repare neste homem. Ele aparenta ser um cliente, mas é um ladrão. Na hora que a funcionária faz uma conta na calculadora, ele pega uma corrente de ouro e discretamente esconde debaixo do celular que segura na outra mão. Logo depois, o homem guarda a joia no bolso do casaco. Este outro ladrão é ainda mais ousado. Se debruça sobre o balcão quando a funcionária para de olhar para ele. E não desiste enquanto não abre a gaveta e pega uma corrente de ouro. Algumas vão pelo oportunismo, né? Eles veem a oportunidade, acabam fazendo esse tipo de roubo e depois revendem por um valor muito abaixo do mercado. Para pequenos receptadores ou acabam vendendo mesmo na internet. A ação dos receptadores é o maior problema no mercado clandestino abastecido pelos ladrões. Aqui mesmo no centro de São Paulo, a Associação dos Joalheiros tem conhecimento de gente que compra ouro roubado e revende por preço bem mais barato que o do mercado legal. Vem uma lojinha nova, abre e consegue vender mais do que aquele que já vendia, aquele atacadista antigo, que já trabalha anos e anos, você entendeu? Como que ele consegue um preço melhor que aquele que compra muito mais? Mesmo assim, não há como acabar com esse mercado clandestino sem nota fiscal e abastecido por criminosos. A gente tem contato com a Polícia Militar, com o Estado, com os consegues, mas não é fácil. O poder público, acho que tem muita coisa para fazer e não tem respaldo, né, de dinheiro, essas coisas, então é complicado. Uma obra